Bom, boa tarde a todos, boa tarde a vocês painelistas também. Quero começar fazendo um agradecimento à Act Digital, que é o terceiro ano que eu já participo como moderadora dessa conversa. Todo ano a gente traz um tema novo, né, Fred? Mas esse ano, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar de inteligência artificial, que é um tema que está na pauta de todo mundo. Se não está, tem alguma coisa errada, não é verdade? Todo mundo só fala disso. 10 das 10 conversas que eu tive aqui hoje falaram da inteligência artificial. E a ideia é trazer um olhar diferenciado para essa tecnologia, mostrar as aplicações, mostrar a prática. A gente sabe que o setor financeiro é bastante avançado tecnologicamente e hoje de manhã nós ouvimos aí também no painel os grandes bancos e temos aqui grandes bancos também falando sobre essa temática, mas tem um desafio aí que é uma cereja do bolo, que é o desafio de trazer de fato valor para o negócio, né? As experimentações aconteceram, mas e agora? O que vem a seguir? Então, Fred, já vou começar com você aí para trazer um olhar macro para esse mercado. O que você tem visto dessa forma mais holística que vocês atuam no mercado financeiro? Vocês têm uma forte presença. O que você tem visto de fato que não é cortina de fumaça em IA e que realmente tem trazido um resultado para os negócios? Boa tarde, Deborah. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Falando de inteligência artificial no setor financeiro, a gente vem acompanhando as instituições financeiras em dois movimentos distintos, né? O primeiro ele é da IA que agora chamamos de tradicional, a IA de modelos preditivos, modelos estatísticos, e machine learning, que já está há vários anos no setor financeiro incorporada nas áreas de crédito, áreas de riscos, prevenção à fraude, que está gerando valor em escala, então já é algo consolidado. Agora, a IA generativa, apesar de estar na cabeça de todos nós aqui constantemente no dia a dia, faz apenas 3 anos que a gente está conhecendo essa tecnologia, então 2023 foi o ano da descoberta para o mercado como um todo. A partir do ano passado, a gente viu os primeiros pilotos nas instituições e agora em 2025 ganhando tração. Então, primeiros casos de uso naturalmente voltado por dentro das organizações, processos internos, busca de eficiência. Então, muito na linha de aplicação dos copilotos, são dos assistentes, em alguns casos já de agentes inteligentes nas áreas de back-office, RH, jurídico, compliance e na área de tecnologia, desenvolvimento de software. Então, a gente, a Digital acompanha várias empresas nessa jornada e já vem com ganhos significativos de produtividade, em alguns cenários dobrando a produtividade dentro dos clientes. Eh, Atendimento foi uma extensão natural do movimento dos chatbots, era só acrescentar uma camada de inteligência nova com a IA generativa, mas com bastante cautela ainda. A gente está falando de interagir com o cliente na ponta, então ainda muito em apoiar as áreas de atendimento e colocar aos poucos isso na mão do cliente. E o que a gente vem aparecendo de forma mais concreta e que eu acredito ser o grande diferencial, né, dessa tecnologia é a IA dentro da jornada do cliente para ir num viés de personalização, hiperpersonalização dessa experiência. E aqui dando um exemplo, na Digital a gente acompanhou um cliente, um banco, num projeto onde, a partir dos dados do Open Finance, cruzando com os dados do próprio banco, a gente usa o IA generativa para analisar esses dados, gerar insights sobre comportamentos de um cliente até além da instituição onde ele estava, usando o Open Finance, e personalizar oferta de produtos e mensagem personalizada para esse cliente. Então, o efeito ele foi tanto em engajamento, 3 vezes maior taxa de abertura das comunicações, então o cliente se sente diretamente atendido pela mensagem e dobrou da taxa de conversão comparando as campanhas tradicionais. Então acho que vai ser mais nesse viés da jornada do cliente que a IA generativa vai gerar um valor real porque ele vai se traduzir em valor de negócio acima dos produtos financeiros. Perfeito. Vamos começar então aqui com você, Vasco, por contar um pouco para a gente da prática. O que vocês têm feito com IA no BMG? Tá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da ACT. Débora, obrigado. Obrigado a todos. A gente vem usando bastante e a gente começou, vou voltar um pouquinho, a gente começou
com um problema, meio que um problema isso, né? Todas as áreas, como um problema bom, porque todas as áreas começaram a usar a IA de uma forma meio que desorganizada, mas trazendo resultado para o negócio. E a gente entendeu que era necessário colocar uma governança nesse assunto, porque deixar também solto não fazia muito sentido. A gente colocou uma governança, criou uma área para apoiar todas as iniciativas das áreas de negócio e começamos a trabalhar em conjunto. Além de a gente monitorar as áreas, entender o que estava sendo feito, a gente começou a agregar pessoas que pudessem ajudá-los, apoiá-los a acelerar esse processo todo. E a gente já começou a ver muitos resultados. Alguns exemplos de resultado que a gente já tem usando IA generativa é, por exemplo, como o Fred disse, né? No jurídico, a gente teve um ganho de mais ou menos 70% nos itens que são muito operacionais. Então, a gente teve um ganho efetivo com o uso muito grande. Em ouvidoria, a gente está agora fazendo uma POC com uma perspectiva de 75% a 80% de melhoria no processo como um todo, né, de entrega de valor. Então, eu acho que se bem feito um processo e que a gente apoie as áreas usuários, use a IA como um meio e não a como um fim só, existem muitas oportunidades de negócio para a gente trabalhar e efetivamente entregar. A gente já teve ganhos no atendimento de mais ou menos na faixa de 30%. Então, assim, acho que todas as áreas podem trabalhar sim com IA, né? Falei aqui da ouvidoria, do jurídico, todo mundo fala, puxa, são áreas muito mais difíceis de ter essa entrada, né? Mas são áreas que puxaram esse assunto dentro do banco, né? E agora a gente tem iniciativa em praticamente todas as áreas do banco, acompanhadas por esse grupo, garantindo aí a parte toda de cyber, de segurança, de uso dos dados de fato, para que a gente também não ande fora, porque isso vai ganhando força, as pessoas querem usar cada vez mais, e a gente tem que ter alguns guarda-reios ali para tomar um certo cuidado com o uso dos dados que a gente tem lá. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo no BMG. Legal, a gente sempre pensa no atendimento ao cliente, mas é um ótimo exemplo de como as áreas de negócios também estão usando, né? E tem Sim. muita oportunidade. No atendimento, a gente usou e a gente já vinha com atendimento muito digitalizado, na faixa de 85%, com NPS de 78%. E mesmo assim, com o uso da IA, a gente diminuiu em 7% o tempo de atendimento do cliente e em 10% o recontato do cliente. Então, assim, gente, dá para usar em todas as áreas. É uma questão de como e o porquê que a gente quer usar, né? E não usar por usar somente. Maravilha. Felipe, como é que vocês estão lá usando no BTG? Boa tarde, Débora. Boa tarde, demais colegas. Bom, IA é o assunto que é urgente e importante, né? Não tem muita novidade para todo mundo está encarando isso nos últimos tempos. Mas o BTG Pactual é uma instituição data-driven meio que desde sempre. A gente nasce com esse DNA, a gente tem essa característica desde sempre. E a inteligência artificial propicia que a gente tenha cada vez mais elaboração de novos modelos, como bem comentou o Fred, da IA vintage, da IA mais antiga, da IA tradicional, e ainda mais com o advento agora do Open Finance e do Open Insurance, isso vai permitir que a gente elabore cada vez mais modelos para entregar cada vez mais valor para o cliente. A gente já está hoje com a barreira de grandes volumes de dados superada, a gente tem hoje a barreira ainda da qualidade dos dados, que é um desafio gigantesco para todo mundo que trabalha com modelo com inteligência artificial. Também em termos de produtividade, nós já estamos usando em larga escala hoje na área de tecnologia para desenvolvimento. Em algumas áreas já representa hoje 30% de eficiência operacional, que é um número bastante relevante para a gente. E também estamos construindo produtos para o cliente final. A gente ganhou agora, recentemente, um reconhecimento da Global Finance do The Investor do 2020-2025 do nosso assistente virtual via WhatsApp. Basicamente é um banco transacional que roda no WhatsApp hoje. Isso vem, obviamente, com a difusão, com a utilização da IA generativa. Ela tem que cair no gosto das pessoas, tem que cair no gosto do público, na confiança, e a gente conseguiu lançar esse produto recentemente. Entre outras coisas, a gente consegue pagar contas através de fotos, consegue dividir conta de restaurante. As pessoas querem serviço financeiro, elas não querem ter que lidar com o banco o tempo inteiro. E a IA generativa vai trazer isso cada vez mais para a gente, fora desse clichê total de só atendimento. Atendimento é super importante. Como bem falou o Fred, as camadas anteriores ao chatbot são super importantes, mas entregar o valor e de fato atender as necessidades dos clientes vai ser muito possível, já está sendo muito possível hoje com a IA generativa. Legal, e a gente já tem até a IA vintage, como você falou, né? Ou seja, já estamos um passo à frente, né? Agora, Braga, você também tem explorado bastante lá na GetNet. Como é que vocês estão indo além da adquirência usando a IA?
Bom, boa tarde, Débora. Boa tarde, colegas. Obrigado aqui à audiência. Falando um pouquinho da GetNet, né? Primeiro é importante entender, né? A GetNet hoje, ela nasceu como um modelo de adquirência tradicional. Hoje é uma empresa que se posiciona como uma fintech global. A GetTech hoje tem uma missão de como entregar valor através de tecnologia para todos os nossos negócios GetNet, hoje em 5 países da América Latina, mais Espanha, Portugal, e vamos ter, se tudo der certo, mais 3 países esse ano. Então, para poder chegar a esse volume de entrega de valor tão forte, né, no nosso ecossistema, a gente precisa se alavancar em tecnologia. Então, a gente já vem trabalhando com inteligência artificial desde os modelos mais tradicionais, obviamente aplicado muito ao modelo preditivo de churn, né, onde a gente conseguiu melhorar índices da ordem de 15% a 20%, dependendo do país. Né, México, a gente tem um modelo muito especializado, Brasil, a gente vem construindo um modelo e sofisticando. A gente tem uso de inteligência artificial também em assuntos envolvendo como é que a gente evita chargeback, né, que é tão custoso para o nosso negócio também, e todos os temas operacionais. Mas eu acho que o grande diferencial que a gente teve aqui foi construir uma própria inteligência artificial. A gente decidiu fazer isso. A gente começou, como todo mundo, enfrentando uma barreira gigante do tema de segurança. Né? Então, por exemplo, dentro do Grupo Santander, a gente, obviamente, não podemos expor o dado para fora. Isso é uma complexidade muito grande. Então, como é que a gente fez? A gente separou um grupo de técnicos e a gente construiu uma inteligência artificial dentro de casa, onde a gente usa um modelo de LLM para buscar o dado fora, processa dentro de casa, persiste o dado numa base de conhecimento interna e ela é agnóstica ao motor de LLM que a gente está usando. Com isso, derrubamos o custo do uso da inteligência artificial, por uma fração do custo que seria o modelo tradicional de licenciamento. E agora, no próximo passo que a gente está fazendo, obviamente, é escalando esse modelo, fazendo com que o uso de inteligência artificial esteja em toda a jornada de qualquer profissional de tecnologia e das áreas de apoio do nosso negócio. A gente já tem casos de uso, acabamos de fazer um Innovation Challenge agora, onde o nosso ecossistema de profissionais no mundo inteiro submeteu ideias de como inovar no nosso negócio, usando o contexto da nossa globalização, os países que a gente está presente, como produtizar a nossa oferta de valor, e a gente fez isso, e é uma surpresa olhar que mais de 80% do que foi submetido é alavancado em cima de inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial que a gente construiu dentro de casa. Então hoje a gente vem trabalhando muito forte no treinamento das pessoas, para a gente poder fazer com que um ecossistema de aproximadamente, globalmente, 1.700 profissionais, que a gente tenha realmente o uso, o mindset de AR first. Qualquer coisa que o profissional for fazer todos os dias, que ele pense primeiro em fazer com inteligência artificial. Na hipótese de não ser possível, ele vai para outro caminho. Então, acho que esses são alguns dos números. Obviamente, isso tem gerado produtividade. A gente tem sido, os números estão entre 25% e 30% de ganho de produtividade no ciclo de entrega de valor de tecnologia também. A gente está reduzindo uma carga importante operacional, por cima de 50%. Enfim, inteligência artificial tem ganhado muita tração dentro de casa e, obviamente, a gente espera escalar, agora já considerando a próxima fase, que é o uso de agentes. Como é que a gente vai fazer com que a gente realmente possa se alavancar em cima de um ecossistema muito, muito complexo de agentes. Porque assim, não existe hoje uma visão de um agente que resolva todos os sabores das dificuldades que a gente tenha. A gente precisa fazer uma boa escolha, governança e curadoria de agentes de inteligência artificial dentro do contexto de como a gente entrega os nossos negócios. Perfeito. Felipe, voltando para você, o que tem sido o desafio de vocês nesses projetos todos de IA? É pessoas, é tecnologia, é gestão, é o board, com a ansiedade do board, é o cliente, é tudo junto misturado? O que é? Acho que 10 em cada 10 CEOs hoje tem top of mind IA, né? E, obviamente, a cobrança de resultados disso é gigantesca. Mas a gente não pode esquecer que os clientes também cobram isso. Eles têm cada vez mais anseios de respostas mais rápidas, interfaces mais rápidas, usabilidade melhor e mais assertivas, obviamente. Claro, com a novidade toda surgindo, esse hype todo da inteligência artificial, a gente tem um desafio grande também de encontrar profissionais no mercado. Acho que todo mundo está passando por isso nesse momento. O Vasco citou de forma muito, muito assertiva a governança de tecnologia.
a gente encontrou um modelo, tocado pelo meu colega Davi Fávaro, de governança e de como tocar essa área, porque IA não é ferramenta, não é uma área de desenvolvimento, não é um produto, ele é tudo isso junto, ele constrói tudo isso junto. Essa governança ela não é trivial, mas eu acho que a gente está muito bem, muito on track com isso, muito bem encaminhado nesse sentido. Uma outra coisa que é interessante, uma iniciativa muito interessante que nós fizemos, foi construir um treinamento para executivos junto com a Intel, em conjunto com o Instituto de Tecnologia e Liderança. Os nossos executivos fizeram treinamento, estão fazendo ainda algumas turmas disso, mas o grande objetivo é construir esse mindset de construção de teses de inovação baseado em inteligência artificial. Ela, de fato, muda a maneira de pensar, ela muda o paradigma de como a gente está acostumado a fazer desenvolvimento hoje de construir produtos. Essa iniciativa já vem dando muito resultado e a gente certamente vai expandir isso para mais áreas e para mais pessoas no banco. Treinar sempre, mudar a forma como a gente pensa e pensar muito, muito orientado, como bem falou o Braga, AI first, né? Pensar muito orientado na inteligência artificial. Perfeito. Vasco, você comentou dos usos de inteligência artificial e agora a gente tem a inteligência artificial generativa, né? Como bem lembrou o Fred há 3 anos. O que mudou na prática, né? Até adorei a expressão do Felipe que tinha a IA vintage e agora então a IA nova, que é o bebê que está engatinhando lá, é a IA generativa. O que muda então? Tá. Acho que muda muita coisa, né? Acelera muito. Todo esse processo que a gente já vinha passando, ele acelera de uma forma exponencial, né? E talvez a gente esteja passando um dos momentos mais disruptivos da história, né? Com essa história de IA em tudo quanto é lugar, né? Mas o que muda no banco? A gente tem tido decisões muito mais rápidas e assertivas. A gente tem visto uma operação muito mais inteligente, então a gente, acho que como AI First mesmo, a gente começa a pensar de uma outra forma em todos os nossos processos operacionais, como é que a gente pode colocar a IA primeiro e depois, se não for possível, como é que a gente atende isso. E também ganhos reais mesmo, de efetividade. A gente tinha muito processo de eficiência que a gente trabalhava, mas você vê que usando os agentes ou a própria generativa, a gente consegue resultados muito melhores com isso, né? Então eu acho que desde que a gente tem uma governança, um processo, ele funciona bem. E a gente vem agora trabalhando muito na experiência dos nossos clientes. Como é que a gente faz? Nós temos um público ali que é um 50 a mais, é um público que ele é digital sim, mas no WhatsApp, então ele tem um perfil diferente e vem ajudando muito a entender cada vez mais o comportamento desse cliente para que a gente possa atender ele de uma forma mais inteligente. Então vem sim acelerando todos os nossos processos de negócio. Muita coisa ainda vai mudar, né? Agora, voltando para você, Braga, você falou dessa evolução que vocês têm feito, né? Vocês são uma empresa de tecnologia, não só de adquirência, e vocês também têm uma atuação muito forte ali no varejo, né? Como é que vocês têm atuado especificamente também com a IA? Porque é tudo conectado, né? Bancos, varejos, etc., para de fato levar um diferencial para esse mercado. Excelente pergunta. Acho que é importante a gente conceituar um pouco o nosso momento estratégico, né? Hoje a gente tem acelerado muito, um drive importante para a gente é crescimento, né? Então, crescimento é chave no nosso negócio. Como é que a gente cresce um negócio onde a gente quer sair do tradicional, né? Onde a gente quer sair da adquirência tradicional que a gente conhece? Então, a gente fez um lançamento importante de uma iniciativa estratégica chamada Single Entry Point. O que é o Single Entry Point? Para a gente é um ponto único de conexão, onde o cliente se conecta uma vez com a gente, opera em todos os países que a gente está, tem uma experiência única e, obviamente, ele faz, com isso, o cliente pode extrair o valor de negociar uma única vez, de ter conciliações cross-países, de ter pagamentos cross-border. É a forma que a gente distribui todas as nossas diferenciações, todos os nossos produtos, é a forma que a gente oferece para o cliente diferentes métodos de pagamento. Ali é onde a gente vai buscar diferenciar com relação a principalmente agentes de inteligência artificial. Na indústria de pagamentos está indo para um conceito muito forte de embedded payments, então pagamentos ali sem fricção. Todo lado de embedded lending, né? Então como é que eu ofereço capital para esse cliente que está operando comigo, onde eu conheço qual é a performance de pagamento dele. Isso tudo, obviamente, a gente vai se conectar cada vez mais num ecossistema onde o pagamento vai acontecer direcionado ou ativado por um agente.
né? Então, assim, não vai ser aquele pagamento comum que a gente está acostumado, onde um cliente vai e passa um cartão ou faz um clique e terminou a jornada de pagamento. Não, isso vai estar acontecendo de uma maneira absolutamente invisível, né? E isso vai ser muito forte através de a inserção de agentes, e nós vamos ter que fazer com que essa nossa estratégia de conexão com clientes também saiba lidar com pagamentos que são ativados através de agentes, né? Então, nós teremos que ter agentes que deverão lidar com agentes. Essa é a nossa obsessão, né? Como é que a gente faz isso e faz com que essa nossa entrega de valor, que hoje já é muito forte, é o maior caminho de expansão do nosso negócio, é se conectar, dar oferta de pagamento, de conexão para clientes global, né, onde a gente vem se diferenciando bastante, mas que a gente traga essa capacidade também, né? Então, essa é a nossa obsessão a partir de agora. Então, Ótimo. Fred, vocês que têm uma visão holística dos projetos, etc., né? E a gente falou aqui de IA, a IA generativa e o próximo passo dos agentes de IA. O que você recomenda para as empresas nesse processo, né? E até o que você viu de erros clássicos e que podem ser evitados nessa nova fase da IA? Perfeito. Então, acho que como uma tecnologia nova, como a IA generativa, principalmente, a gente rapidamente pensa em inovação, como foi bem colocado. Então, a primeira recomendação, claro, é de acelerar as experimentações em vários tipos de casos de uso para aprender rapidamente, a errar também rapidamente, o menos possível em algumas áreas, com essa tecnologia. Mas acho que desta vez, com a IA, a gente está com uma tecnologia que pode se tornar um pouco mais do que uma inovação. Ela está se tornando um pré-requisito para permanecer competitivo, né? Então, além de olhar para a experimentação, a gente precisa, como o Braga comentou, olhar para a escala. E para escalar, a gente precisa de estrutura. Então, a gente precisa acelerar os roadmaps das fundações digitais, né? Tudo que a transformação digital iniciou, de ter uma infraestrutura robusta em cloud, para também ter o poder de computação, né, que a IA vai necessitar, ter o domínio, a maturidade sobre os dados, como o Marques comentou muito bem, né, se tornar uma empresa data-driven é um passo antes de ser uma empresa AI-driven. E, por fim, o Vasco falou muito bem, a governança. Se a gente não tem governança acima dos dados e acima das iniciativas de IA no sentido da capacidade em escalar com segurança, com ética, de medir também os retornos que estão sendo capturados, a gente não vai ter a capacidade de acelerar essa escala quando vai se tornar necessário, que é daqui a pouco, a priori. Tá. Então, a minha recomendação é não perder de vista de investir na estrutura, na fundação e de aplicar rapidamente IA nos processos core do negócio, e não apenas em periferias. Olhar o que a empresa faz de melhor, é lá que eu vou colocar IA para manter essa vantagem competitiva. Ótimo. E a gente sabe que todo dia surge uma inteligência artificial nova, uma tecnologia. E eu sei que a gente vai fazer um pouco de exercício de futurologia aqui. Como é difícil isso, né? E num setor tão regulado e tão crítico como o de vocês. Mas, Vasco, eu queria te perguntar aqui, começar com você essa rodada, de perguntar o que você acha que vai gerar valor aí nos próximos anos, de fato, com a IA, especialmente no negócio de vocês. Tá, eu acho que é um exercício de futurologia mesmo, porque do jeito que as coisas estão evoluindo rápido, é difícil da gente entender. Mas o que a gente acredita muito? Usar a IA muito como um habilitador de novos negócios, para as áreas de negócio, uma cultura muito forte de pessoas, entendendo muito bem das oportunidades que isso traz. Então, cuidar de pessoas, treinar as pessoas, fazer com que elas entendam que isso é um benefício para a empresa. Tem um risco das pessoas entenderem que isso é um risco até para elas como profissão, mas eu acho que se elas forem bem treinadas e entender que o benefício é para todo mundo, isso tem um potencial, independente do caminho que a gente vai seguir de mercado, porque isso muda o tempo todo. Mas se a gente estiver pronto, sabendo usar ela para qualquer tipo de desafio, a gente vai ter um caminho de sucesso, tenho certeza, mais do que apontar para um lugar específico e usar ela como um norte só. A gente tem que usar ela como um meio habilitador para qualquer área de negócio. Porque a gente tem empresas decidindo muito assim, meu caminho é AI, mas AI para o quê? Né? Então, habilita ela para o negócio todo, deixa as áreas de negócio que conhecem mais daquilo
fazer com que as coisas aconteçam. E aí você tem qualquer desafio de negócio, ele é válido e a gente vai conseguir chegar. Acho que esse é o principal desafio para frente. Ah, perfeito. Felipe? Eu acho que o Vasco falou muito bem, né? A inteligência é artificial, mas a criatividade não, ela continua sendo natural, continua sendo humana. A construção de teses, ela vai acontecer ao longo do tempo. E a gente tem que conseguir fomentar e capacitar as pessoas de que as teses que até então eram inexequíveis, elas passam a ser exequíveis em alguma medida. Eu acho que é isso que a gente precisa ter como desafio, é conseguir mostrar para as pessoas até onde a gente consegue ir, até onde a IA consegue ir e quanto a gente consegue mudar o mindset corporativo. A tecnologia, ela é o coração dessa transformação, mas o corpo todo funciona em harmonia para que a gente tenha esse novo mindset. Ótimo. Fred? Eu vou ter que concordar com meus colegas aqui. Acho que o futuro da AI vai passar por pessoas, né? Vai passar por ir além do som da tecnologia por si e mudar nossas culturas organizacionais, nossos modelos operacionais, modelos mentais até. Então vai passar por bastante capacitação, reaprender a trabalhar entre pessoas, aprender a trabalhar com agentes autônomos. E investir nas pessoas para capacitar mesmo e extrair o maior valor possível dessa tecnologia. Ótimo. Braga? Não, concordo com tudo que foi comentado aqui. Trazer alguns elementos de reflexão novos aqui para somar. Acho que o primeiro deles acho que a gente tem um novo conceito do analfabeto digital, né? Então, assim, quem não souber usar AI, eu acho que realmente vai perder espaço nesse contexto como um todo. Acho que o segundo ponto também tem a ver muito com entregar valor de maneira contextual, né? Cada vez mais quem usar soluções baseadas em AI vai buscar essa visão contextual, né? Para que ela seja mais intimista, esteja mais de acordo com a minha jornada, com aquilo que eu preciso. E um terceiro ponto, que eu acho que já vem de um estudo recente agora da Salesforce, que me chamou a atenção, que eu estava lendo esses dias, o consumidor, mais da metade dos consumidores, numa pesquisa global, já estão preocupados de qual é a transparência do uso dos meus dados. Então, assim, quanto mais as soluções entregarem para os clientes uma visão de transparência do uso dos dados do cliente, eu acho que lá na ponta você vai conseguir criar uma visão de quem considera que a sua organização é mais responsável, que a sua organização realmente está preocupada com isso. Eu acho que ali a gente ganha um ponto a mais e naquela lealdade que a gente busca, naquela visão da primeira escolha. Eu acho que quem olhar para isso também vai entregar soluções diferentes, porque o cliente já está preocupado com isso, né? Alguma coisa está acontecendo com os meus dados e eu gostaria de saber como que um processo, se chegou a uma oferta, a uma resposta, né? Baseado no quê? Então, acho que isso também é importante. Ótimo. E tem também a questão do retorno do investimento, né? O estudo do IT Forum, antes até a estratégia, ele revela muito isso, que os executivos estão buscando também o retorno do investimento, e essa é a hora, né? Não é verdade? A gente está chegando aqui ao final do nosso painel. Queria agradecer aqui a presença, a participação de todos vocês, também de vocês painelistas, que foi ótima discussão. E aproveitar para convidar vocês também. Tem ali o espaço da ACT, que está bem aqui à minha esquerda, né? Está bem aqui perto do auditório. Passem lá também. Vai ter happy hour lá também, Fred? Vai ter happy hour lá e lá no lounge também. Ah, legal. Tem um lounge lá em cima também. E aí vocês podem continuar, prosseguir essa conversa com os executivos aqui. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.